Sejam bem-vindos ao programa Diversidade e Inclusão. Nós estamos aqui no canal 6 da NET Claro Montenegro, também aí transmitindo pelas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Basta você seguir as páginas da TV Mon HD nas redes sociais e acompanhar a nossa programação. Programas ao vivo e os programas aqui que são transmitidos aqui pela nossa TV. Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da questão do arroz, a crise do arroz. Houve muito debate aí sobre a crise do arroz que foi falada. O governo federal propôs importar arroz, né? Os arrozeiros entendiam que não era necessário. Ao final de contas, nós vamos conversar aqui com o Renato e o Alexandre para tentar entender um pouquinho essa questão da crise do arroz. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho aqui dos nossos apoiadores do programa Diversidade e Inclusão. Sicredi Ouro Branco, aqui no centro da cidade de Montenegro, Rua São João. Também lá no bairro Timbaúva, Avenida Júlio Renner, e o Mestre do Frango. Mestre do Frango na Santos Dumont, 1516, também no centro aqui da cidade de Montenegro, pertinho da Praça dos Ferroviários. Eu estou aqui com o Renato Caiafo da Rocha, que é economista e trabalhou muitos anos e também atua na questão do arroz, né, Renato? Boa noite. Boa noite, Renato. Seja bem-vindo ao programa Diversidade e Inclusão. Boa noite, Valdair. Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque o nosso programa vai ao ar e põe nas redes sociais. Já está escuro, né? Um dia típico de inverno aí. Sim. Boa noite ao Alexandre, amigo Alexandre, que oportunizou essa conversa, esse bate-papo aqui. Eu, na realidade, tive uma atuação, Valdair, no setor do arroz nas décadas de 80 e de 90, lá no município de Dom Pedrito. Vamos dizer assim, dentro da porteira como produtor. E depois eu tive uma atuação fora da porteira nas entidades de classe que representam os produtores, principalmente os produtores de arroz. Tá? Inicialmente do município de Dom Pedrito e depois eu galguei a presidência de uma entidade que representa os arrozeiros do Rio Grande do Sul, que chama-se Federação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul. Hoje é a Federarroz. Federarroz, exatamente. A gente tem um conhecimento dentro da porteira, fora da porteira, e vem acompanhando na mídia aí essa crise que você está chamando da crise do arroz, mas a crise do arroz não é de agora. Sim, exato. A crise do arroz vem de muito tempo, aí a gente pode entrar no tema. Depois nós vamos ampliar, mas eu vou apresentar aqui o Alexandre Krantz, que é engenheiro eletricista. Alexandre, seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Retornando aqui ao programa TV Mon, estive aqui um ano atrás, né? Então, é uma satisfação poder compartilhar esse momento aqui com o Renato, com o Valdair, né? Discutir um tema tão importante, né? Que eu acho que preocupa nós como consumidores. Talvez o meu papel aqui é mais como consumidor, né? Porque não sou produtor de arroz, apesar de conhecer aqui alguns da região, né? E saber que é uma cultura extremamente importante para o nosso estado, né? Nosso estado é o maior produtor de arroz do Brasil, né? Talvez um dos maiores do mundo, e até onde eu sei, um produto de qualidade, né? E eu acho que já pegando à frente, né, de como a palavra como consumidor, né, a gente tem que estar se preocupando tanto com a questão do preço, mas também com a qualidade, né? Exato. Então, eu acho que a legislação brasileira, acho que ela é bastante rigorosa, assim, em relação a defensivos, ao que tu usa, a cultura do arroz. Acho que o Brasil possivelmente já exporta também, né? Então existe um controle de qualidade, né? Onde a gente pode consumir um produto que a gente confia, que a gente sabe que é um produto... Exatamente. E o nosso temor, digamos assim, é que a gente venha a receber um arroz importado que não respeite esses critérios de qualidade, né? Exatamente. E a preocupação, talvez já antecipando um pouco a pergunta que vai ter adiante, pelo menos que a gente acompanha, é a questão assim, mas a inflação que a enchente pode proporcionar e o custo e tal. Existiu o quê? Um problema logístico, né? Que as estradas ficaram comprometidas, né? Ou prejudicadas, interrompidas, e isso momentaneamente prejudicou talvez o deslocamento, ou criou uma inflação psicológica, até porque isso acontece, né? Vai faltar, já sobe o preço. Todo mundo corre para comprar, quer fazer estoque. Isso inflaciona o mercado de qualquer produto, né? Exato. Então, o que nós temos que é ter a segurança de que os estoques existem e que as estradas estão voltando ao normal. Então, a tendência, me parece, que é do preço estabilizar aos patamares
que já vinha de antemão, né? Então, assim, só acho que adiantando, me parece a minha visão, que eu acompanhei também na imprensa, esses argumentos, me parece que a gente sempre analisa e vê se esses argumentos têm lógica, né? Sim, exatamente. Então, me sinto confortável dizer assim, não, eu entendo que realmente prefiro ter o nosso produto de qualidade disponível do que a gente gerar uma inflação futura importando um arroz agora e desestimular, né, a cadeia produtiva do arroz nacional. Ali na frente. Né? Então, mas adiantei um pouco o tema aí. Muito bem, Alexandre. Renato, falar da crise do arroz que a gente ouviu muito falar, os consumidores, muitos ficaram com medo, né, e apreensivos, né, se realmente isso pudesse acontecer, né, de fato isso poderia ocorrer, né, e o que tu tem a dizer sobre isto e também ao mesmo tempo o governo tentando importar arroz, se de fato havia essa necessidade ou não? Não havia essa necessidade. Só para colocar aí para os telespectadores, eu estou com documentos aqui que são documentos oficiais, tá, da Conab, que é vinculado ao Ministério da Agricultura. Isso. Eu estou com um sumário executivo, que é um levantamento, né, são os números da Conab do mês de maio deste ano, né, no mês que a gente teve as enchentes. Né? Isso. Então, o levantamento aqui do próprio governo, do Ministério da Agricultura, através da Conab, está prevendo uma safra para o Brasil de 10,6 milhões de toneladas. Tá? O ano passado, só para que vocês tenham ideia, a nossa safra foi de 10 milhões de toneladas. Nós tivemos, então, esse ano, e se confirma esses números, nós tivemos uma produção de 600 mil toneladas a mais do que o ano passado. Isso aqui está no levantamento do Ministério da Agricultura. Depois, nós temos um outro levantamento já um pouquinho mais adiante, que relata já o encerramento de safra com a produção aproximada de 10 milhões e 500 mil toneladas, para 10 milhões e 31 mil toneladas do ano passado no Brasil. Então, o próprio órgão do governo, o Ministério da Agricultura, através da Conab, que tem essa atribuição, eles fazem fazer a importação. Eles lançam os relatórios de safra, o primeiro boletim, o segundo boletim, eles vão acompanhando todas as culturas, né, que são desenvolvidas da safra de verão. Então, nos próprios números de levantamentos do próprio governo, não há uma quebra de safra que justifique uma importação de arroz. Bom, dito isto, o que ocorreu aqui? Nós temos no Rio Grande do Sul 150 municípios que cultivam arroz, principalmente na nossa metade sul, que aqui são 6 regiões, é a região, a planície costeira interna e externa, a Lagoa dos Patos, nós temos a Depressão Central, que foi a mais atingida, que é a região de Cachoeira, ali, Rio Pardo. Nós temos a região da Campanha, que faz divisa lá com o Uruguai, temos a Zona Sul, que faz divisa com o Uruguai, e nós temos a região da fronteira oeste, que é lá Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Barra do Paraíba. Então, houve uma quebra de produção aqui, registrada. Aqui no nosso estado nós temos o Instituto Rio-Grandense do Arroz, que é uma autarquia pública ligada à Secretaria Estadual da Agricultura, que tem quase 90 anos aí, né, que trabalha exclusivamente com arroz. Pesquisa e extensão rural para os arrozeiros. Né? Ela tem uma capilaridade em toda a região arrozeira, tem 40 escritórios espalhados nessa região de produção, que é a metade sul, e ela faz a previsão de plantio, de colheita, a produtividade, a área plantada, tudo que se refere ao arroz, né, o IRGA faz. Inclusive, eu digo aqui que é difícil nós encontrarmos, a nível de mundo, uma instituição como o IRGA para a lavoura de arroz no Rio Grande do Sul. Né? E é uma instituição que tem um relacionamento com todos os centros de produção de arroz, instituições públicas e privadas de produção do mundo. Então, o IRGA também concluiu o seu levantamento. Né? Nós tivemos o ano passado uma área cultivada no Rio Grande do Sul de 850 mil hectares, né? E esse ano nós tivemos 900 mil hectares, então nós já tivemos 50 mil hectares a mais esse ano, né? E o que nós perdemos efetivamente dessas enchentes, principalmente tivemos perdas em todo o estado,
mas foi mais concentrada na região central, da depressão Exato, central. isso. Ali nós perdemos 47 mil hectares de arroz, e isso representaria, em números, A região sul e a região noroeste não houve essas perdas houve significativas. um pouco de perda, Mas não porque, tanto, né? porque o ano não foi tão bom. O plantio do arroz se estendeu. Lembra que lá o ano passado, na época do plantio, que ali setembro, outubro, novembro, tinha muita chuva, então o plantio se alongou, né? E aí depois do plantio vem o tratamento da lavoura, né? A adubação, o tratamento fitossanitário, dificultou muito os produtores a fazer pelo excesso de chuvas. Isso comprometeu a produtividade da lavoura como um todo. Então já houve um pouco de redução da produção em função do clima. Mas essas chuvas reduziram um pouco a produtividade no estado, porque as lavouras estavam prontas e as chuvas não deixavam o produtor acessar para colher. Então, para vocês terem uma ideia, uma lavoura de arroz pronta, com arroz maduro, a cada dia que passa, ele vai perdendo umidade. Ele vai caindo, o excesso de chuva, ele vai caindo no chão, os animais vão comendo também, né? Então vai diminuindo a produtividade. Se tem algum vento, alguma coisa, o grão também cai no chão e tu não tem como colher, como recuperar. Então, houve uma redução de safra também, pelo atraso do plantio, pelo excesso de chuvas agora na colheita, que atrasou a colheita. E essa perda toda, eu posso estimar aqui, falar para vocês, 47 mil hectares foram perdidos aí nessa região, aí, são 400 mil toneladas de arroz. 400 mil toneladas que foram perdidas. É o que? 5% daquilo que se estimava? Um pouco menos. Pouco menos de 5%. Mas mesmo assim, como nós tivemos um aumento de área, de 850 o ano passado para 900 mil hectares. Significa que não houve perda, se comparar, né? E como nós tivemos, apesar disso, tivemos uma produtividade boa, não houve nem há nenhum risco de desabastecimento. Inclusive, esses próprios relatórios da Conab, do Ministério da Agricultura, do governo federal, ele projeta aqui, né, ele pega o estoque inicial da safra passada, ele acrescenta a produção do ano, mais a importação, porque nós importamos arroz, principalmente do Mercosul. Sim, exatamente. Né? O Mercosul é Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Não existe tarifa de importação, a TEC, né, é zerada. Então nós importamos do Mercosul, principalmente, e exportamos também para fora do Mercosul, para terceiros mercados. Então, mesmo com importação e exportação, né, e o nosso consumo está estabilizado, 10 milhões e meio de toneladas, né, ainda sobra para consumo no final do ano safra, ou seja, que é fevereiro de 2025, o próprio governo diz que nós teremos aí um estoque final de 1,8 milhões de toneladas. Ora, 1,8 milhões de toneladas dá para 2 meses de consumo de toda a população brasileira, porque o nosso consumo mensal é 900 mil toneladas. Então vejo que aqui, pelos próprios números do governo, não havia e não há necessidade de fazer importação. Tá? Existe arroz, teve um problema de logística, mas não é só o Rio Grande do Sul que produz, é o estado que é o maior produtor. Mas nós temos Santa Catarina, nós temos Mato Grosso, nós temos outros estados lá para cima que também produzem. E essa medida, então, do governo causou uma estranheza muito grande, não só na cadeia produtiva, como a própria imprensa. Você está aqui, né, trazendo esse assunto para a comunidade de Montenegro, enfim, para todos aí, para a própria imprensa, para os parlamentares, enfim, para todo mundo, porque sequer o governo consultou a cadeia produtiva do arroz. A cadeia produtiva não foi ouvida. Para você ter uma ideia, Valtair, Alexandre, lá em Brasília nós temos as câmaras setoriais. Todas as culturas têm uma câmara setorial e ela tem uma composição, né, do setor da produção, do setor da indústria, do setor de máquinas agrícolas, de defensivos e o próprio governo. Então todas as cadeias produtivas são 20, quase 30 cadeias produtivas. Então esse órgão é um órgão que essas cadeias produtivas fazem parte do Ministério da Agricultura. Bastaria fazer uma consulta à Câmara Setorial do Arroz, né, que essa questão poderia subsidiar a tomada de decisão do governo. Quer me parecer que o governo
ou já tinha isso planejado, né? Ou se precipitou. Ou foi mal informado por alguém mal informado. Quer dizer, se precipitar, foi precipitado, Se né? precipitaram e causaram um alvoroço muito grande no mercado. Exato. Tanto é que veja bem, todo o Brasil, toda dona de casa, foi aos supermercados, não, quebrou a safra, o governo vai estocar arroz. Vamos estocar, Aí gera uma inflação. vamos no supermercado. Uma inflação Sim. de demanda mais artificial. Entendeu? E aí, com essa importação também, causou um reflexo no mercado, porque o mercado ele se alimenta dessas notícias também. Exato, claro. Ele se valeu dessa notícia. Aqui no Mercosul, que coloca arroz aqui também, inflacionou o valor. Tá? Então, daqui não deu para importar. Bom, Argentina, Uruguai e Paraguai também tiveram um certo reflexo pelo clima nas suas produções. Eles produzem aí em torno de 2 milhões de toneladas cada um pouco menos, né? Ou ali por volta de 2 milhões. Mas nós temos também um cenário hoje no mundo, né, de restrição de exportações de arroz, por redução na produção. Né? Então, o cenário internacional também, para importar, está muito caro esse arroz para trazer. Então, o governo, ao tentar importar, ou se decidir por manter a importação, vai custar caro esse arroz para trazer de lá. O governo vai subsidiar esse arroz de outros mercados em detrimento, em prejuízo do produtor. E qual era o valor previsto nesse primeiro, não sei se é um leilão, né? Leilão, qual é o valor que o governo estava disponibilizando para essa compra de arroz? O governo era 1 milhão de toneladas a importação. Ele fez esse primeiro leilão de 300 mil toneladas, 7 bilhões de reais. Então, aí que eu valor alto. Eu queria puxar esse gancho, porque assim, se não falta arroz, e no momento em que o Estado do Rio Grande do Sul passa por uma situação de desastre, em que tá precisando a perda de recurso, capital, né, das indústrias, das famílias, né, é extremamente danoso, né? Quer dizer, nós estamos vivendo um luto, até digamos assim, pela perda, né, material de vidas, né, da capacidade produtiva. O Rio Grande do Sul poderia se beneficiar desse valor de outra forma, né? Para a sociedade gaúcha se reerguer, esse valor ser destinado à recuperação da capacidade do Estado, né? Ou seja, o Estado do Rio Grande do Sul é sabido que contribui para o bolo, né, o bolo financeiro aí de arrecadação do país de uma forma expressiva e recebe de volta 30%. Né? Exatamente. Alexandre, então, isso aqui é uma área que seria um debate bem maior, mas eu quero assim, mas existe um impacto, né? A gente precisa de recursos para recuperar estradas, indústrias, escolas. Quantas escolas foram atendidas, afetadas, né? Então, vai cair nas costas do gaúcho, do contribuinte gaúcho, ter que bancar essa reconstrução. São os erros, né, Alexandre, que não dá para a gente aceitar. Né? Mas, Alexandre, tu como consumidor, né, tu chegou a te assustar em algum momento? Não, na verdade não, porque a gente também entendeu que isso era uma situação, no momento que a gente soube, a colheita já foi feita, né? Porque essa foi a informação vital. A enchente não pegou a colheita no início, ela já tinha sido. 85% da área já tinha sido colhida. Então, faltava colher 15% aqui na Depressão Central, principalmente. Né? Então, realmente não tive essa preocupação como consumidor, não. Né? Eu quero perguntar porque está bem esclarecido. Sim, a gente trocou informações, mas no contexto geral, na população, vamos dizer assim, do Brasil, sem dúvida que houve uma corrida ao supermercado, um medo para fazer estoque, dona de casa. Eu até colocaria assim, normalmente é comum passar um pedinte e bater na nossa porta pedindo alguma coisa. A gente, em vez de dar dinheiro, prefere dar um alimento. Eu normalmente tenho um arroz em casa, estocado assim um pouquinho, além do meu consumo, para doar, né? Porque é um alimento básico, né? Primeira necessidade. Então veja a importância do arroz. Mas o nosso arroz, né? Nosso arroz aqui ser preservado. A minha pergunta agora é exatamente isso, Alexandre, para o Renato. A qualidade do nosso arroz, esse arroz que seria importado, né, que acabou não sendo, né, foi cancelado por conta de algumas questões de ilegalidade, né, que houve aí no leilão, né? Esse arroz que, se caso tivesse confirmada a importação, ele seria um arroz de qualidade, Renato? Do teu ponto de vista?
no teu conhecimento? A gente não pode fazer afirmação aí quanto a isso, né? Mas o que a gente pode colocar, porque isso já aconteceu em outros momentos da importação, nós temos aqui o nosso mercado comum do sul que chama-se Mercosul. Tá? E o arroz que é produzido nessa região aqui, todo ele é do mesmo padrão, é arroz longo, fino. Né? O pessoal, o hábito, vamos dizer assim, o Brasil que é consumidor de arroz. Esses países do Mercosul, eles produzem mais para exportar. Não são consumidores de arroz, nós consumimos aí 45, 50 quilos. A dobradinha, feijão com arroz. Por habitante ano. A média é 45 a 50 quilos por habitante ano. Tá? O brasileiro consome arroz. Eles ali comem 5, 8, 10 quilos, a média. Então, mas esse arroz que é cultivado aqui no Mercosul é praticamente, tem as variedades que tem as suas características, enfim, mas praticamente a mesma qualidade do arroz, é longo fino. Né? Esse arroz que é cultivado lá na Ásia é um arroz diferente, é um outro tipo de arroz, é um arroz, é grão curto, né? E tem um outro... Aqui eu não vou dizer que não tem gente que come, aqui come, mas come um grupo muito pequeno, muito diferenciado, que faz outro tipo de prato diferente desse do dia a dia. E lá, mas só que o arroz que é produzido lá, nós volta aqui a 50, 60, 70 anos ou mais aqui como a gente produzia. A produção lá tem muita mão de obra, não é mecanizada, então nós temos muitos problemas lá. Tá? Fora isso, da diferença do tipo de arroz, nós temos um problema aí, que é a questão, que se abordou muito também, que a gente trabalhou muito isso nas entidades também, que é o pacote de produtos de defensivos agrícolas que se usa, né? Isso nós temos muito isso aí. Então, cada país tem lá um pacote tecnológico, né? Tem a sua legislação, né? Então, lá essa legislação é muito mais branda que aqui. A nossa legislação é muito rigorosa, tanto da parte ambiental, como esses produtos todos, né, que são os defensivos agrícolas, não só para arroz, mas tudo que é cultura, eles têm que ter licenças, né, de órgão ambiental, da Anvisa, do Ministério da Saúde, enfim, tem um regramento muito grande para ele entrar lá em Brasília, leva 8, 10 anos para conseguir aprovar um produto, de tão rigoroso que é essa legislação. A par disso, o Ministério da Agricultura, uma vez por ano, ele pega as amostras de arroz beneficiários do mercado, em casca do produtor, né, Anvisa, e faz o teste para ver a presença de resíduo de agroquímico, de defensivos, no grão. E ali eles fazem esse teste, né, e divulgam esse resultado. Então, o arroz gaúcho, né, falando aqui pelo arroz gaúcho, ele vem passando nesse teste, com um produto que está dentro dos padrões toleráveis, né? Agora lá fora são usados muitos produtos que já foram banidos do nosso mercado, né? Produto que esses produtos eles vêm sofrendo ao longo do tempo melhorias, né? O impacto desses produtos na natureza, no meio ambiente e também para o produto em si cada vez é menor, entendeu? Então eles vem vindo uma evolução. Só que esses países, como estão mais atrasados, ainda usam esses produtos. Isso nós temos aqui também. Então, isso seria uma preocupação, né? Não, sem dúvida. Se fosse pegar esse arroz lá no porto e fazer uma análise fitossanitária, iriam encontrar resíduo de produtos defensivos que não são aceitos aqui no Brasil. Não aceitos aqui. Isso a gente sabe que a gente trabalhou muito isso. Inclusive agora poucos dias aí também esse assunto andava circulando na mídia, né, de lá dessa região, vários e vários produtos aí que são utilizados lá que não são permitidos aqui. Então isso traz uma preocupação com a segurança alimentar. É indiscutível, tudo que é produto que entra, que é importado, ele tem que sofrer essa análise e o governo que tem responsabilidade de fazer. Tem que ser no mínimo igual a que nós mesmo que não seja o governo importando, e aqui é o governo importando, tem que fazer essa análise, para dar tranquilidade ao consumidor brasileiro. Então, nós temos esse risco e temos o risco também de vir produto de lá com problema, porque o sistema deles de produção é precário, a armazenagem deles é precária, o sistema de produção é precário também,
né, em relação ao nosso, que está bem evoluído aqui, né? Então, e caro, porque aqui no Mercosul tu vê aí, Argentina é fronteira seca, Uruguai também, Sim, exatamente. né, Paraguai também. Então a gente teria condições de suprir até com arroz aqui mesmo, do próprio produtor, né? Sim, O produtor também tem arroz, exatamente. guardado, armazenado, né? Eu vou perguntar para o Alexandre. Sim. Alexandre, tu como consumidor, essa é a preocupação que o Renato traz agora, né, de termos aqui no Brasil um arroz que não esteja de acordo com a legislação brasileira, né, e os riscos, né? Não respeite Sem esses. dúvida nenhuma, a gente tem uma preocupação hoje já, assim, de família, de muitos anos, de procurar comprar produto orgânico, né, que já evite, né, o uso de defensivos, né, que a gente sabe que para as práticas de grandes áreas isso é difícil tu não aplicar, né, mas a gente sabe que o Brasil também foi tentando limitar o uso, né, de forma a proteger essa população, né? Então, Sim. eu me preocupo muito, realmente, e eu digo assim, eu prefiro abandonar o consumo do arroz do que, né, se for esse importado, eu não compraria. E até uma questão bem prática, assim, eu sou cozinheiro de ocasião, né, a pandemia me fez me tornar um cozinheiro, aprender, e aí você pega o arroz, hoje eu pego o tempo para cozer, eu lavo ele até ficar aquela água sair praticamente branca, para evitar alguma impureza ou algum resquício. Não sei se isso é uma recomendação de quem produz o arroz, de lavar bastante o arroz. Eu procuro lavar. Tem gente que não lava. Eu não lavo. Eu procuro lavar, Mas porque não. a gente fica Mas não assim. tem problema. Não tem problema. Mas aí tem Deixa eu só perguntar, Agatha, quanto tempo a gente tem ainda? 4 minutos. Então nós vamos encaminhar aqui para o final. Renato, nós vamos encaminhando aqui para o final do programa. Nosso papo foi muito legal, assim, muito esclarecimento ao nosso público da TV Mon HD. É o que a gente preza, trazer os assuntos que estão em debate no momento, né? E a questão do arroz, ela ainda continua, né? Isso poderá voltar, né? Teve em muitos momentos aí sendo discutido e possivelmente poderá voltar. E aí o que a gente quer é trazer pessoas aqui que conheçam e que possam esclarecer as dúvidas aqui da nossa sociedade. E a minha última pergunta, Renato, é o nosso arroz, então, pelo que tu já falaste, a qualidade e a nossa população Pode ficar tranquilo. pode ficar tranquila. O nosso arroz aqui, né? O Isso. arroz que tem melhor qualidade aqui, sem dúvida, o arroz gaúcho. Para vocês terem uma ideia, Rio Grande do Sul, que representa 70% da produção nacional, por quê? Porque aqui nós temos, o Rio Grande do Sul tem vocação para produzir arroz. Exato. Tem vocação, ele tem clima, tem solo, tem tecnologia. Então, as lavouras de arroz, elas ficam ao longo dos rios. E o nome do nosso estado é Rio Grande, né? Tem muito rio. Sim, aqui. Então, nós temos vocação. Existe uma outra ideia do governo querer passar a produção de arroz para outros estados. Isso não é assim, ó. Vamos escrever aqui que vai passar para lá. Não é bem assim. Não nós, é, né? Nós temos vocação, temos gente capacitada, profissional. Tá? E só para encerrar também, dar uma pincelada aqui do que representa. Nós chegamos a plantar, Rio Grande do Sul, 1.200.000 hectares por ano, 1.100.000, 1.150.000, 1.200.000. A cadeia do arroz, o setor produtivo do arroz, tu falou na crise aí no início, é um setor que, por que plantou o ano passado 850.000 toneladas, 900.000 toneladas? Porque a falta de renda da atividade do produtor... Hectares, eu acho, né? Hectares. A falta de rentabilidade do setor, não de agora, já de 20, 30 anos atrás, os anos dourados do arroz foram lá na década de 60, 70. De lá para cá, nós vemos os produtores vêm pagando para produzir. Eu digo isso por quê? Então vem diminuindo o interesse também. Vem diminuindo o interesse, cultura, né? E o arrozeiro vai migrando para soja, para pecuária ou troca de atividade. Né? Por enquanto, ainda estamos mantendo o abastecimento. Então temos que ter esse cuidado também, Temos que ter esse cuidado, porque em 91 se plantava 5 milhões de hectares no Brasil. Sabe quanto é que se planta hoje no Brasil? 1.300.000 hectares no Brasil. Houve toda essa redução pela falta de rentabilidade. Claro, é mercado, lei de mercado. Né? E aí o momento que começou a agravar essa crise do setor, esse endividamento, foi com a criação do mercado comum do Sul, Mercosul, que também o governo, à época, não chamou ninguém para conversar. Sim. Porque Argentina, Uruguai e Paraguai,
eles não consomem arroz, eles começaram a plantar e aumentaram as suas áreas para dirigir para o grande centro consumidor que é o Brasil. E continuam fazendo isso, só que esse arroz entra aqui mais barato que o nosso e excede o mercado, porque em 2004 o Brasil atingiu a autossuficiência na produção de arroz, produção e consumo. Então, 2004 para cá, começou o endividamento do setor do arroz, do setor da produção, pelo arroz que ingressa. Chegava a entrar 2 milhões de toneladas por ano, 2, 3 milhões por ano. Nós produzindo o suficiente para cá. Por isso que o Brasil hoje, desde 2004, começou a galgar terceiros mercados para tirar o excedente interno. Por isso que o Brasil exporta 1,5 milhão, 1,8 milhão até 2 milhões de toneladas por ano, para tirar o excedente do nosso mercado. Isso é uma preocupação, Renato, né? Isso é uma preocupação. E nós nunca conseguimos reverter essa questão do Mercosul, apesar de muitos movimentos, muitas agendas lá no governo. Isso persiste até hoje, esse prejuízo, né? Renato, infelizmente o nosso programa está no finalzinho. Eu agradeço muito a tua participação. Foi muito bom aqui o programa, nossa conversa, nosso bate-papo. No momento oportuno a gente pode voltar a conversar sobre esse assunto ainda, que possivelmente poderá... Estamos à disposição. De novidades aí. Sempre é bom te ouvir. Obrigado, Renato. Eu que agradeço pelo espaço. Eu gostaria de dar só finalizar também, claro, que eu acho que foi muito boa a nossa conversa, né? Mas nós estamos, de novo, voltando à questão do Estado do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa voltar ao jogo do cenário nacional, precisa recuperar sua capacidade produtiva. Então, esse tema de uma anistia da nossa dívida, o Rio Grande do Sul contribui para o bolo tributário com 70% do que gera. Está na hora dos gaúchos aproveitarem esse momento para rediscutir isso e nós conseguirmos reconstruir esse Estado sem sugar mais as nossas carga energias. Da dívida, né? Então isso é um tema para a gente trazer aqui, trazer pessoas que entendam o tema. Eu sou mais orgulhoso, mas a gente paga junto, né? É verdade, todos claro. pagamos, né? Sim, exatamente. E a gente resgatar um pouco essa história da contribuição do Rio Grande do Sul para o Brasil. Tem alguém que diz o seguinte: nós não temos petróleo, minério, nossa contribuição é o braço, o trabalho da nossa gente, né? Nós não temos praias lindas, né? Temos o turismo de Gramado, mas no geral a nossa contribuição para o bolo tributário vem da força do nosso trabalho, né? Verdade. E isso precisa ser resgatado. Vamos lá. Obrigado, Alexandre. Daí, nesse tema que você trouxe, só que eu gostaria de encerrar e que o governo, desejar que o governo tenha humildade e sensibilidade e termine com essa ideia de leilão. Não há necessidade. Seria importante ter essa humildade, voltar atrás, né, e para poder preservar uma cadeia produtiva que está estabelecida, sob pena de colocar em risco o cultivo, o abastecimento para o futuro, né? Verdade. Obrigado, Renato. Obrigado, Alexandre. Obrigado a você que esteve com a gente. O programa Diversidade e Inclusão volta semana que vem, sempre com o apoio aí do Sicredi Ouro Branco e do Mestre do Frango Montenegro. Tchau, tchau.